saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos são felizes Oh, com Jesus. aleluia. Glória. Amém? Amém. Graças a Deus. Glória a Somos Deus. gratos a Deus, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Amém. Irmãos, a lição de hoje, nós vamos aprender sobre o amor de Paulo pela igreja. E como eu sempre digo para os irmãos, Aleluia. que perguntas podem serem feitas, devem serem feitas. Porque às vezes algum ponto que eu iria parar para explicar um pouco mais, ninguém pergunta, eu penso que todos entenderam Aleluia. e acabo passando direto. E hoje, de contrapartida, temos conosco o pastor Samuel mais uma vez, né? Qualquer dúvida, né? O nosso pastor, né? O nosso pastor, eu me coloco na posição de co-pastor dele, né? Porque ele é o pastor que tem um grande e extenso ministério, eu estou iniciando agora. Então, nós temos muito a aprender. Qualquer dúvida pode perguntar. Aleluia. E nós vamos transferir algumas respostas para o pastor Samuel. Amém? Amado, Paulo e seu amor para com a igreja. Vamos trazer primeiro, dentro da etimologia, o que significa a palavra igreja. Irmão Joaquim, o que significa a palavra igreja? Igreja somos nós. A igreja somos nós? Não? Então nós somos a igreja, somos a noiva, né? Mas dentro da etimologia grega, a palavra igreja, ela é mencionada por eclésia ou eclesia, que se deriva de duas palavras gregas, que é ek e clésia, ou seja, ekle, chamado, clésia para fora, ou seja, a palavra igreja é chamados para fora, ou seja, nós como igreja, nós somos chamados do mundo para servir a Deus. Então, se você ouvir alguém pronunciar eclésia ou eclesia, né? Alguns preferem a palavra eclésia, outros preferem a palavra eclesia, significa chamados para fora. E esse termo, irmãos, na Bíblia... Porque quando estava quando eles fecharam essa igreja, aí a minha falava assim, nós estávamos dentro de casa falando assim, eles acham, como é que é? Como é que fala que eles querem falar, gente? Eles fecham a igreja, mas eles esquecem que a igreja somos nós. A igreja somos nós. Nós não podemos fazer igual uns aí, que se consideram os desigrejados. Ou seja, a pessoa fala, eu sou a igreja, eu posso cultuar Deus na minha casa, está tudo bem. Não tem que dar obediência a pastor, eu não tenho que dar o dízimo, eu não tenho que fazer isso, eu não tenho que fazer aquilo. Eu sou a igreja, irmãos. Nós somos a igreja. Eu não posso falar que a minha unha do dedo mínimo, ela é meu corpo. Ela faz parte do corpo. Eu faço parte da igreja. A igreja é o corpo. Jesus é o cabeça. E todo o corpo bem ajustado, a igreja, vamos pensar no meu corpo aqui como a igreja. Jesus sendo a cabeça. Jesus dá ordem à minha mão direita. Pegue a arma. A mão vai lá, pegou a arma. A ordem veio de onde? A ordem veio de onde, irmãos? Da cabeça. A cabeça é quem? Cristo. O apóstolo Paulo diz que Cristo é o cabeça da igreja. Então Jesus dá ordem e o corpo obedece. Mas o meu dedo em si, né, quando houve o princípio da pandemia, que as leis municipais fecharam as igrejas, concordo com os irmãos cultuarem em casa. Aí nesse período, eu comecei a fazer umas lives, gravar para os irmãos os cultos, e alguns pedem até hoje. Então nós continuamos ainda transmitindo alguns cultos, Escola Bíblica Dominical, né? Alguns irmãos acompanhavam a nossa escola dominical, às vezes eu transmitia da minha casa. Às vezes eu ia para a igreja sozinho, não estava equipamento, e fazia essa transmissão, certo? Os cultos. Mesmo a igreja fechada, no dia de culto, eu estava lá fazendo transmissão para os irmãos. Às vezes eu e minha esposa, né? Fazendo as transmissões. E isso, irmãos, o que é? É o cuidado com a igreja. Agora, eu de maneira alguma eu posso dizer que eu sou a igreja, então eu não preciso. Não, irmãos. Nós somos a igreja. E todo o corpo tem que ser bem ajustado.
certo? Se eu, como igreja, se eu firo o meu dedo mínimo, aonde dói primeiro? Se eu corto aqui, a Maria me emprestou a faca, pediu para me cortar uma couve para ela na casa dela, eu vou cortar e vacilo, cortei meu dedo. Aonde vai doer primeiro, irmãos? Da febre. Não vai doer no dedo. Da cabeça. Primeira coisa que vai doer é na cabeça. Então, quando a igreja está sendo ferida, o primeiro que sente é o Cristo. Amém. É o nosso Jesus Cristo. Porque a igreja é a noiva do Cordeiro. O irmão Joaquim está aqui, pastor Samuel. Quando o senhor namorava com a esposa do senhor, o senhor namoram até hoje. Mas antes de Jesus ter emprestado ela para o senhor, nem já falou que está fazendo 50 anos, né? O senhor estava ali próximo do casamento. Se alguém ferisse ela, quem sentia ofendido? Era ele. Porque o noivo... Isso é quando ama a esposa dele. Não ama. Irmãos, mesmo que a esposa às vezes pensa que não é amada, vai alguém chegar e mexer com a esposa, vai comer com o marido, vira galo. O cara pode ser um cara tranquilo, mas mexeu com a esposa, não mexe não, rapaz. Não mexe não, que é complicado. O noivo defende a noiva. Voltando para a nossa lição... O noivo também defende o noivo. O noivo também. Então, isso cabe a nós sairmos em defesa do Evangelho e em defesa de Cristo. Nós vamos aprender sobre isso hoje, né? Irmãos, o termo eclesia, ele é usado 2 vezes na Bíblia em relação à nação de Israel, certo? O povo de Israel também foi chamado de uma igreja. Nós temos 2 referências na Bíblia que fala a respeito da nação de Israel. A primeira está em Atos, capítulo 7, versículo 38, e a segunda em Hebreus, capítulo 2, versículo 12. Se os irmãos quiserem ler as referências, sintam-se à vontade. E nós encontramos também 3 referências bíblicas que fazem referência das assembleias que os gregos faziam. A palavra eclésia ou eclesia, né, era utilizada também pelos gregos, que quando se fazia uma convocação na praça para tratar de algum discurso ou algum julgamento público, nós temos 3 referências bíblicas que referem-se a essa reunião como eclesia ou eclésia. Abriu a referência para nós aí, irmão Joaquim? 38. Qual a referência para o seu 7:38. Vem para nós aí. Atos 7:38. E este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Amém. Essa referência de o povo de Israel também ser considerado como uma congregação, como uma igreja. Essa é uma referência. Existem 3 também referências que se fala em relação aos gregos, ou seja, das reuniões que eram feitas. Você vai encontrar em Atos 19, no versículo 32, no versículo 39 e no versículo 40. Essas 3 referências se referem a assembleias, ou seja, a reuniões que eram feitas pelas nações ou pela a cultura grega. Lê uma das referências para nós. 19:32. 19:32. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outro de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Olha, quando se fala de ajuntamento, aí está referendo lá quando eles pegaram Jason e levaram, eles procuravam Paulo, porque havia havido prejuízo da cidade. Os ourives não conseguiam mais vender os seus ídolos. E eles então fizeram uma assembleia, uma reunião na praça da cidade. E as demais referências vai falar sobre isso também. E existe também na Bíblia, irmãos, 110. Irmãos, olha aí, nós falamos sobre 2 sobre a nação de Israel, falamos sobre 3 sobre ajuntamentos que os gregos faziam nas praças da cidade, onde eram feitos os julgamentos, e encontramos na Bíblia 110 referências de eclésia ou eclesia em relacionamento com a igreja de Cristo.
110. Jesus referenciando já sobre a igreja, que sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, ou seja, a igreja foi edificada sobre Cristo. Eu vi um vídeo outro dia, eu até achei estranho, um cardeal dando uma palestra, ele bravo, defendendo as pessoas que não apoiam Francisco. Não sei se os irmãos viram esse vídeo. Eu vi. Né? Ele falando, olha, a nossa igreja está fundada sobre a pedra, e essa pedra se chama Francisco. Isso ele falando. E ele fala, ó, se você não estiver satisfeito, procura uma outra igreja. Ele mandou até procurar a Assembleia. Vai para a Assembleia de Deus. Vai para a Assembleia, que na Assembleia não tem papa. Então pode mandar, vocês podem vir, nós aceitamos, pastor? Aceitamos. Porque a nossa igreja não está fundada sobre papa. Não está fundada sobre Pedro. A nossa igreja está fundada sobre Cristo. Amém. É sobre a pedra que foi rejeitada pelos construtores, Papai, mas que veio a tornar a pedra de esquina. Aleluia. A nossa igreja está fundada sobre Cristo. Então, irmão, já temos aqui a definição do que é do termo da palavra igreja e o seu significado. Agora nós temos que lembrar agora, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele amava a igreja. Ele se dedicava à igreja. Olha no versículo de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 e 3. Acho que está na nossa lição, irmãos. Tá. Leia para nós. 1 e 2. 2 e 3. 2 e 3. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de um em nossas orações. Olha, irmãos, olha o que o apóstolo Paulo começa escrevendo aqui aos Tessalonicenses. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Olha, o apóstolo estava dizendo para a igreja, olha, eu amo vocês. Mesmo eu estando ausente, o meu amor para com vocês, ele é tremendo. Uma das características daquele que serve a Deus é o amor pela igreja. É o amor pela igreja, e esse amor também ele tem que ser recíproco. A igreja também tem que amar os seus liderados. Irmãos, nós devemos amar de fato. Olha na sequência. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus Pai. Olha, o amor, vamos como assunto hoje aqui é Paulo, vamos fazer aqui um paradoxo. O Paulo perseguidor, em Atos, nós vemos ali que Paulo, ele era o maior inimigo da igreja. Ele perseguia a igreja, ele assolava a igreja, ele dava testemunho, como nós aprendemos em lições passadas, para que matasse os crentes. Inclusive, Estevão, quando foi apedrejado, as vestes que apedrejaram Estevão foi colocado no pé de quem? De Saulo. Ele estava trazendo sobre si a responsabilidade sobre a morte de Estevão. E não era só eles, não foi só Estevão, foram vários cristãos. Paulo, se nós fazemos um apanhado mais profundo, nós vamos encontrar um serial killer. É um camarada que tinha carta branca do sacerdote da época para fazer o que os sacerdotes não tinham parado de fazer. Então ele perseguia, ele prendia, ele batia e ele matava. Essa era a visão que nós temos do apóstolo Paulo. Ele era tido também como um touro selvagem, como nós falamos aqui. Porque quando Deus fala com ele, Jesus fala com ele na hora da sua conversão, duro é para ti recalcitrar contra os... O que era aguilhão? Aguilhão, irmãos, era aquela vara, e eu já usei isso na roça. Falar ferrão, né? Ferrão, colocava um ferrão ali para amansar o oi. Existiam duas maneiras boas de amansar o oi. Uma delas era através do ferrão.
farra certa, irmãos, era desde o bezerrinho novo, você colocar uma canguinha nele, já treinar ele andando com um amiguinho. Os dois andando juntos certo. Mas raramente um fazendeiro fazia isso. Pegava um touro já adulto e ofendia ele no ferrão, para que ele fizesse o serviço pesado. A outra maneira era colocar um boi novo junto com um boi velho. Quando o boi novo via que não tinha força, não queria carregar, ele caía, ele deitava. Mas aí o candeeiro gritava com o boi antigo, ele saía arrastando a tora, ele saía arrastando o outro touro junto, e ele era obrigado a levantar, e debaixo de mugido, ele aprendia o serviço. E Paulo, então, toda hora, quando que Jesus disse para ele, duro é para ti recalcitar contra os arguilhões. Na hora que Paulo ia lá, entrava na casa de um irmão, prendia, batia, arrastava as irmãs pelo cabelo, levava os irmãos ali para a arena, diante do sinédrio, e falava, negue a Jesus ou você vai morrer. Aquele camarada falava, eu morro, mas eu não nego a Jesus. Chegaram para Estevão, nega. A Estevão chega e dá o testemunho, né? Que viu o céu aberto. Aleluia. E que viu, né? Jesus em pé à direita de Deus. É blasfêmia. Vão apedrejar ele. E apedreja o nosso irmão Estevão. Nisso, o Espírito Santo já estava ali dando uma ferroada na mente de Paulo. Você não acha que esse povo está certo, não? Você não acha que esse povo aí precisa de uma oportunidade? Ah, irmão, só que o apóstolo Paulo, Deus tinha uma missão específica. Deus tinha uma missão específica para Paulo. Missão essa, que Pedro não era capaz de fazer. Que nenhum dos outros apóstolos era capaz de fazer. Quando o Senhor Jesus mandou Pedro na casa de Cornélio para pregar o evangelho para os gentios, pastor Samuel vai concordar comigo, Pedro não foi inaugurar a igreja para os gentios, não. Pedro foi fechar a igreja. Pedro foi fechar. Pedro chegou ali e falou, vocês sabem muito bem que eu sou judeu. E eu, como judeu, não posso misturar com gentios. Aí o Espírito Santo lascou. Esse camarada, em vez de inaugurar a igreja, esse camarada vai fechar a igreja. Aí a Bíblia diz que o Espírito Santo caiu sobre aquele povo. Caiu. Não foi derramado. Caiu. E todos começaram a falar em língua estranha. Aí Pedro falou, agora eu não posso fazer nada. O Espírito Santo não rejeitou o povo. Aleluia. Então eu vou ter que batizar esse povo. Batizou. E quando chega em Jerusalém, uma briga formada, mas você foi para os gentios, batizou os gentios. Aí o Pedro, calma, irmãos, calma. Mas aconteceu assim. O Espírito Santo caiu sobre eles como sobre nós no princípio. Aí Deus, vamos pensar comigo, né? A Trindade Santa reunida. E Deus falando, eu preciso de um homem. Oh, aleluia. Para levar a minha palavra aos gentios. Então, vamos imaginar a Trindade conversando. Deus falou, eu preciso de um. Apesar que Deus sabe todas as coisas, né? Mas Deus sempre faz a pergunta. Quando Adão estava em pecado, Deus sabia que Adão estava em pecado e falou, Adão, onde você está? Né? Aí o Espírito Santo, o Espírito e Deus Pai conversando. Aí o Pai fala, eu preciso de um homem. Na verdade, Deus sempre quer uma resposta do homem. Ele faz a pergunta e tem a resposta. Eu preciso de um homem para levar o meu evangelho aos gentios. Porque os outros apóstolos, eles estão focados apenas em pregar para judeu. E eu preciso alcançar as outras nações. Ou seja, Deus, como um bom pai, ele estava com saudade de trazer a humanidade para perto dele. Aí o Espírito Santo, olha, tem um problema que ninguém prega para ele. Todo mundo tem medo dele. E terceiro, ele não quer saber da verdade. Certo? Aí o filho levanta, eu vou evangelizar. Já que os apóstolos têm medo dele, já que a minha noiva tem medo dele, eu vou pessoalmente lá. Porque nós sabemos que ele é capaz de fazer. Aí Paulo chega na Jerusalém, pega cartas e vai para Damasco para perseguir, irmãos, o caminho. A igreja ainda não era chamada de cristão. Nós ainda não éramos chamados de cristão. Era chamado de o caminho. E ainda vai Paulo, no maior calor do dia.
dia. A Bíblia diz que ele estava afoito. Você está pressa para acabar de chegar. Aí quando está chegando próximo à cidade, aí Jesus fala, agora eu vou conversar com ele. Jesus falou, Paulo, ou Saulo, por que você está perseguindo a minha igreja? Não. Jesus fala com ele claramente, Saulo, por que me persegue? Aí Paulo então cai por terra, a luz brilha, e ele fala, quem és tu, Senhor? Aí a resposta bem alta e estrondente, Aleluia. eu sou Jesus a quem tu persegues. Aleluia, glória a Deus. Oh, maravilha! Santo é teu nome. Aí Paulo entrou em parafusos. Pensa comigo, pastor Samuel. O camarada foi ensinado pela liderança religiosa que aquele Jesus era impostor, que os discípulos haviam roubado o corpo no túmulo e que ele, em serviço da lei judaica ou mosaica, exterminasse esse povo que seguia e profanava a lei, pregando uma heresia, falando que o Jesus havia ressuscitado. Aí Paulo começa a falar, espera aí. Aí Paulo deve ter congelado. Vamos imaginar a mente de Paulo agora, espera aí. O sumo sacerdote falou comigo que esse povo é enganador, sendo que o sumo sacerdote sabia a verdade. Ele mesmo subornou os guardas para falar que o corpo de Jesus havia sido roubado. Então, peraí, então tudo que eu estou fazendo, eu estou lutando contra Deus. Então, essa é a verdade. Aí a conversão do apóstolo Paulo foi instantânea. E Paulo tinha condições, conhecimento, formação teológica, era poliglota para falar para pobres, para ricos, para reis e para sábios e para ignorantes. Era um homem perfeito. Aí o apóstolo Paulo fala, aí a ordem vem, entra na cidade, e lá te dirão o que você vai fazer. Aí o apóstolo Paulo agora entra cego na cidade, sendo guiado. Aí de repente, o Senhor vai a um discípulo chamado Ananias, e diz para esse Ananias, vai na rua, chamada direita, na casa de Judas, e procura por Saulo de Tarso. Eis que ele está orando, e viu um homem chamado Ananias, entrando, impondo a mão sobre ele, o curando. Ananias, Senhor, vamos traduzir em português? Tem um traficante na cidade, o cara mata, só de olhar para a cara das pessoas, o cara vai e atira. Aí Jesus chega, Joaquim, vai lá e fala para ele, o senhor vai de bom juízo? Vou chamar o pastor Samuel para ir comigo. Eu vou chamar o pastor Valbona para me fazer a companhia. Irmãos, pensa agora a situação. Mesmo Jesus falando com Ananias, vamos trazer em português, mas olhava para Jesus e falava, nem pagando, Senhor. Esse cara veio lá de Jerusalém, trazendo carga do sacerdote para nos prender, para nos matar. Mas vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Amém, glória a Deus. Oh, irmãos, aleluias. Aleluia. Este é para mim, quem disse foi o Senhor, um vaso escolhido. E Paulo, como esse vaso escolhido, Ananias então tomou coragem. Não foi fácil para Ananias não, irmãos. Eu fico imaginando Ananias chegando na porta no mínimo umas 10 vezes para ir bater. Oh Jesus, sem misericórdia, Senhor, o homem vai prender. Jesus deu a ordem, irmãos, mas nós somos carne. Temos que entender que nós somos humanos e sermos temerosos. Porque às vezes Jesus dá uma ordem que é dolorida para nós. Jesus dá uma ordem que nós ficamos com medo, mas Senhor, eu lembro de uma vez, pastor, isso foi no ano 89, 90, Jesus me deu uma ordem para fazer algo e eu tive medo, eu até levantei para fazer, mas eu me acovardei. Tinha uma jovem que estava em uma cadeira de roda e
no culto de festividade de jovem e eu estava cheio. Eu estava transbordando o poder de Deus nesse dia. Aí o Espírito Santo falou comigo, vai lá, pega ela pela mão e manda ela levantar. Eu fui até próximo a essa moça, mas eu me acovardei. Aí veio a dúvida. E se ela não levantar? Essa foi a dúvida. Eu era um jovem, eu tinha 20 anos de idade na época. Eu cheguei perto e falei, Jesus, e eu tremendo, as lágrimas estavam aparecendo na cachoeira, Jesus falando, vai, e eu, Senhor, mas se eu não levantar, eu fiquei envergonhado. Eu me acovardei. Aí, uns 2 ou 3 meses depois, Deus usou uma outra pessoa, foi lá e mandou ela levantar, e ela levantou. Eu falei, Jesus, me perdoa, eu fui covarde. Não é fácil nós admitir nossa culpa, mas eu fui covarde. Muitas coisas que Jesus mandou fazer, eu fiz em nome do Senhor, e o Senhor me honrou. Mas dessa vez eu fui covarde. Então eu aconselho a igreja, se o Espírito Santo te impulsionou, Jesus falou vai. Porque se ele falou vai, porque ele já está lá para chegar na dia vitória. Amém. Glória. E se a pessoa levantar, se o morto ressuscitar, não importa o que acontecer, se não é para a sua glória, é para a glória dele. Pastor, Senhora? o Ananias que orou para Paulo é o mesmo Ananias que mentiu? Não. Não. É outro, aquele já tinha morrido. Aquele Ananias e Safira Na verdade, irmãos, nós fomos analisar o que aconteceu ali. Ananias, ele podia ter vendido a propriedade, ele podia ter retido parte do dinheiro. Só que chegasse para Pedro, pode eu vender a propriedade, vou te dar a metade. Eu podia nem ter dado nada. Nada. Só fala Ele o queria tanto se certo. autopromover. Fala o tanto certinho. Não precisava ter falado nada. Barnabé vendeu a propriedade, deu a oferta para a igreja, e a igreja, parabéns, Barnabé. Muito bem, o camarada, Deus abençoou o Barnabé, e Barnabé, como dizem, ficou bonito na vida. Isso causou inveja em Ananias e Safira. Vamos fazer o mesmo? Vamos. Vendeu a propriedade, tirou metade do dinheiro, pôs no bolso e chegou para Pedro. Pedro, eu vendi a propriedade, está aqui o dinheiro. Vendi por tanto. Aí Pedro falou, você vendeu por tanto? Vendi. Aqui, o negócio é o seguinte, você não está mentindo para o homem não, você está mentindo para Deus. Esse que é o problema, irmãos. Mentir para o homem é fácil, mas mentir para Deus é colocando sua vida em risco. Voltamos para a nossa lição, vamos falar de Paulo e o amor pela igreja. Paulo, irmãos, até ter o encontro com Jesus, Paulo, ele tinha aquela fúria selvagem contra a igreja. Mas na hora que ele encontrou com Jesus, e Jesus falou quem ele era, ele mudou de uma hora para outra. Tanto que quando ele foi para a casa de Judas, ficou lá 3 dias. Aí ele estava orando, e eu creio que Jesus revelando muitas coisas para ele, começando a partir dali, enquanto ele orava. E na hora que Jesus falou com Ananias, ele está orando. E em visão, Inclusive a ceia, né? Inclusive a Santa Ceia. Foi revelado para ele, ele próprio falou. o que eu aprendi do Senhor, o que também vos ensinei. Aí, enquanto ele está orando, ele teve uma visão que um homem chamado Ananias, então, pôs a mão sobre ele e ficou curado. Oh, glória a Deus, irmãos. Aí Ananias, vai. Vamos para a Bíblia, irmãos. O que acontece com Paulo em seguida? Atos capítulo 9. Olha o que acontece. Ananias vai, ora para Paulo, cai dos seus olhos como se fosse uma escama. Agora, olha o versículo 19. E tendo comido, ficou confortado, e esteve salvo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. O amor de Paulo pela igreja começou ali. E logo, nas sinagogas, pregava a Jesus que este era Filho de Deus. E todos que ouviam estavam atônitos, dizendo: não é este que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isto veio aqui, para levar preso aos principais dos sacerdotes? Do capítulo 9, do versículo 20 ao versículo 22, aí teve um espaço de 2 anos.
2 anos e meio, aproximadamente. Não, 3 anos. Nesse período, o apóstolo Paulo vai para a Arábia. Está lá em Gálatas, capítulo 1. Que ele ficou 3 anos no deserto, ele se isolou. 3 anos. Onde ali ele teve muitas revelações do Senhor. Depois de 3 anos, ele voltou novamente para Damasco. Voltou para Damasco, olha o versículo 22. Saulo, porém, se esforçava muito e confundia os judeus que habitavam em Damasco. Antes ele estava mostrando, olha o versículo 22. Agora ele estava provando que aquele era o Cristo. A mensagem mudou. E aí o pessoal fez aquele rebuliço, queriam matar Paulo, que dessem ele o cesto e ele vai para Jerusalém. Isso, irmãos, significa o cuidado de Deus, o amor que Deus colocou no coração de Paulo. Paulo, quando ele escreve as suas cartas, ele vai dizendo, pelo amor, pelo trabalho, pelo serviço. Alguém lê para mim? 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 a seguir. E eu vou parando aos pouquinhos. Vamos falar um pouco sobre o amor de Paulo pela igreja. Quem achou, lê para nós, por favor. 1 Coríntios quanto? 1 Coríntios 6. 6? Verso 14. E vai lendo pausadamente. Do 14 ao 18. Não vos prendais a um jugo desigual com os 2 infiéis. Coríntios 6? Segundas? 2 Coríntios 6. 6. 6 e 14. Ou é 1 Coríntios? Deixa eu ver se eu notei errado aqui. 1 Coríntios 6, deixa eu ver aqui, que eu posso ter notado errado. Primeiro está dando. Não, é 2 Coríntios mesmo. Segunda, né? É 2 Coríntios. Só conferir aqui. Ô, gente, eu pulei a folha errada. Eu estou falando, eu estou aqui olhando a... É a outra referência. Eu peguei a referência da lição passada. Não é 1 Coríntios 14, não, mas na verdade é 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 e versículo 8. 1 Tessalonicenses, Versículo 2 e 8. e capítulo 1. Isso. Capítulo 1, versículo 2, versículo 2? 2, 5 e 8. 2, 5 e 8. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Então, agora o 5. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavra, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Ora, aqui o apóstolo Paulo estava dizendo que a sua conduta, o seu evangelho que ele pregou, ele não pregou o evangelho por interesse. Porque existem muitas pessoas que pregam o evangelho por interesse, como nós falamos, autopromoção. Paulo, ele pregava o evangelho por amor. Ele se dedicava. Ele, às vezes, ele não tinha nem o seu sustento pago pela igreja. Aí outras igrejas mandavam recurso para ele, para que ele continuasse a fazer a obra de Deus. Mas houve épocas que o apóstolo Paulo não tinha nem ajuda de outra igreja. Então ele trabalhava, fazia tenda, mas mesmo assim ele dizia, mesmo eu me matando, eu me cansando, eu me daria mais por vocês. Um exemplo? Lá no... Pode falar. Eu sou Benedito, onde a gente congregava lá. O irmão lá, ele ajudando o esposo a contar a oferta, dinheiro, né? Da época dava um dinheirinho até bom, né? Ele falou assim, queria ter dinheiro. E montou a igreja para ele. Aí é autopromoção. Só que a igreja passou dele a mulher, a esposa. É
complicado, mas Morreu infelizmente. com a igreja, com 2 pessoas na igreja, ele e a mulher. O amor mostrado também em serviço. Irmãos, o amor também é mostrado em serviço. Alguém lê para nós, Atos 26, versículo 10 e 11. O amor de Paulo mostrado em serviço. Atos 26, 10 e 11. 6, Versículo 10 e 11. 6, 10 e 11. Diga, velha, ruim para abrir. Ajuda aí que eu vou achar aqui. 6, Eu também 10. fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisões, e quando os matava, eu dava o meu voto contra eles. Olha, irmãos, agora o versículo 10, né? O 11 também. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Olha, aqui o apóstolo Paulo está dando um testemunho de como ele era zeloso pela lei. Que nós acabamos de falar já aqui, que ele, com carta do sacerdote, ele perseguia, ele matava, ele dava o testemunho, ele assolava a igreja. Nas igrejas, irmãos, vou dar um exemplo da igreja de Corinto. A igreja de Corinto, nós vemos lá na carta de Coríntios, o apóstolo Paulo tem um amor tão grande pelaquela igreja, ele tem um amor tão grande, que quando ele ficou sabendo que a igreja de Corinto estava permitindo algumas obscenidades no meio da igreja, ele teve um cuidado de colocar todas as coisas em ordens. Ele começou no capítulo 1 falando, porque o apóstolo Paulo, irmãos, tem coisa que Deus revela, né, pastor Sebastião, pastor Samuel? E tem coisa que às vezes o pastor tem que ser informado. O pastor Samuel está aqui, morando aqui. Aí fica sabendo que a igreja que o pastor leu lá não sei aonde está com uns pormenores. O pastor Samuel, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vem, então ele escreve aquela carta. Ele falou, olha, eu estou sabendo que entre vós, em que um homem e seu pai estão chegando-se a uma da mulher, a mesma mulher. Eu estou sabendo que o filho está ficando com a esposa do pai e começou a tratar dos casos relacionais à ética e à moral, coisa que nem os mundanos faziam. E nisso, irmãos, ele começa agora a escrever também, porque tinha crentes na igreja de Corinto que estavam se envolvendo com prostitutas. E o apóstolo Paulo falando assim, aquele que se deita com a prostituta, toma uma carne com ela. Você não pode fazer isso. E aí ele vem falar, irmãos, que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Ele vem falar do alicerce que ele havia lançado. Aí ele começa mais uma vez com a revelação, pastor Samuel. Eu, segundo a graça de Deus que me foi dada, eu como sábio arquiteto, eu lancei o fundamento. E sabemos que nenhum outro fundamento pode ser posto além do que já foi posto, é Cristo. Cristo é o fundamento, ou seja, a base. Mas cada um de vós vai construir sobre esse alicerce. Mas cada um de vós veja como construa. Um construirão uma casa de ouro, outro vai construir de prata, outros de pedra preciosa, outros de madeira, outros de feno, outros de palha, sabendo que a obra vai ser provada pelo fogo, e o fogo a declarará. Olha o cuidado do homem, irmãos, o amor do homem, preocupado com a salvação da igreja. Irmãos, Jesus, para salvar, ele não faz acepção de pessoa, mas no céu será diferente. No céu terá privilégio, porque é o seguinte, se o pastor Samuel dedicou, trabalhou e esforçou, ele vai receber galardão. Ao Valmone vai e faz uma obra de palha ou de madeira para se autopromover, a obra vai queimar. Irmãos, e lá em Apocalipse, Jesus já fala, eis que cedo venho, e o meu galardão, o meu presente, a minha recompensa está para dar a cada um segundo as suas obras. Recompensa, irmãos. Mas o que é isso, pastor? Como é que eu vou saber? Pastor, ele fez o seu trabalho e recebeu com recompensa. Como é que eu vou saber a recompensa dele? Irmãos,
irmãos, eu sempre exemplifico como no quartel. Vamos pegar a polícia militar. Se passou perto do camarada lá, ó, tem um macarrãozinho. Você sabe que ele é um soldado. Passou perto de dois, tem 2 macarrãozinhos. Você sabe que ele é um cabo, né? Aí o soldado tem que chegar perto e bater continência. Tem que bater continência. Aí chega em alguém que tem lá um triângulozinho. Que alguém pode chegar e falar, por que esse aí não tem um negocinho bonitinho, amarelinho? Tem só um triângulozinho? É um subtenente, é um suboficial. Aí daí a pouco você passa perto de alguém, lá 2 estrelas, 3 estrelas, estrela prateada e estrela dourada. Tenente. Aí já vai tenente, capitão, coronel, tenente-coronel. As recompensas de Deus vai ser assim. Eu vou passar perto de Samuel e vou ver a recompensa dele. E vou saber que ele foi galardoado, porque ele prestou um bom serviço à obra do Senhor. Ele prestou um serviço diante do Senhor nosso Deus. Aleluia. E o apóstolo Paulo, ele fala também, irmãos, que ele criou o povo como se fosse filho. Ou seja, mesmo que vocês tenham tido vários tutores, mas eu vos gerei em Cristo. E a palavra que os gregos usavam era paidagogos. Paidagogos. Quem que era um paidagogos? Irmão Joaquim, quem é um paidagogos? Qual? Paidagogos. Hoje nós temos os pedagogos aí, os professores. Pai da Google? É. Não. Paidagogos era como se fosse um aio, um escravo. As famílias mais abastadas, eles tinham ali um escravo, que era o escravo responsável pela tutela dos filhos. O escravo, ele era bem instruído, tinha um certo conhecimento. Esse escravo ficava na incumbência de, enquanto os filhos eram menores, ele ensinava, ele levava para a escola, ele dava aula, ele dava reforço, ele orientava, ele amava, ele preparava os filhos do patrão como se fossem filhos dele. Para quê? Para que quando os filhos chegassem à idade madura, eles tinham condições de exercer o trabalho, ou seja, assumir a liderança da família. E às vezes o pai não estava muito presente, ou o pai estava muito em viagem, em comércios, às vezes o camarada viajava em navios, em trabalho, então seus filhos ficavam na responsabilidade desse escravo. O filho era orientado, o filho era preparado para enfrentar o mundo daquela época. Então o apóstolo Paulo, ele zelava da igreja com esse amor, ele zelava da igreja como se fossem filhos deles, e por isso ele mostrava esse amor para a igreja como se fosse dele. Ele zelava pela igreja de Deus. Lê para nós em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. 2 Coríntios 11, 2. 11, 2. É. 11, 2. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Olha, aqui o apóstolo Paulo estava dizendo, eu estou zeloso de vós. Zelo o quê? Cuidar. Cuidado. Zelo é cuidado. Cuidar. Eu estou com cuidado de vós, né? Você que leu o versículo que o senhor veio, vamos pautar ele agora. 3. Leu 3? É o 2. É o 2? De novo, né? Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus. Olha, zelo de Deus. Paulo tinha uma preocupação, ele pedia a Deus graça para que ele pudesse zelar, que pudesse amar, que pudesse batalhar em prol da igreja. Prossiga o versículo. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. A Cristo.
Ele preparava a igreja, irmãos, é como se fosse um pai. É como se fosse um pai. O senhor teve 2 filhas? 2. Eu tenho uma filha, o senhor tem filhas? 2 filhas. 2 filhas. Quando as suas filhas começaram a namorar, aí começava aquele cuidado, aquela preocupação. Olha, cuidado, onde você vai, com quem vai, cuidado o que está acontecendo. Para quê? Para que quando chegasse no dia do casamento, a noiva fosse apresentada virgem, pura para o noivo. É um cuidado que nós pais temos, né? Hoje não muitos têm mais esse cuidado, mas até uns 20, 30 anos atrás esse cuidado era lei, né? A igreja estava sendo preparada por Paulo para ser apresentada a Cristo como uma noiva, como alguém que está preparada para receber o noivo. Lê outra referência para nós aí, irmão Joaquim. 2 Coríntios 12, 15. 12, 15. Vamos falar do labor de Paulo com seu amor para com a igreja. E eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Olha, o que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui? Que o meu amor por vocês cada dia mais ele aumenta. Mesmo que esse amor não seja reconhecido, mas eu me dedico à obra de Deus. Eu me dedico à aperfeiçoação da igreja. Mesmo que esse amor não seja reconhecido, mas eu continuo vos amando ainda mais. Era o amor de Deus, aquele homem. Agora vamos olhar lá atrás, aquele homem que perseguia, aquele homem que assolava, aquele homem que matava, aquele homem que fazia de tudo para que a igreja fosse destruída. Nós temos que ver também que o amor, irmãos, aquele que ama, zela. E esse zelo de Paulo, ele também é aplicado através da oração. Efésios 1, versículo 6, versículo 16. Efésios 1? Efésios, capítulo 1, versículo 16 a 18. Não cesso de dar graça a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Olha, irmãos, o apóstolo Paulo, o cuidado dele, ele orava pela igreja. O pastor Samuel, pastor com quase 50 anos, né, pastor? Quase 50 anos. E eu sei que muitas das vezes o senhor estava chorando de madrugada em prol da igreja, em prol de um problema que o irmão tinha, em prol da necessidade que a irmã tem, e pedindo a Deus, intercedendo, entrando diante de Deus: Senhor, resolve a causa do teu servo, resolve a causa da tua serva. Esse era o apóstolo Paulo. Nós não vamos ter tempo para falar detalhadamente sobre os seus pontos, mas ele mostrava o seu amor através da oração. Ele chorava pela igreja. Ele pregava chorando. Ele vivia o amor que ele pregava para a igreja. Aleluia. O amor de Paulo é serviço. Olha aqui, ele pregava com lágrimas. Em Atos, em 1 Coríntios capítulo 3, e o apóstolo Paulo não considerava-se grande coisa também não. Olha o que ele fala em capítulo 3, versículo 5. Ele faz uma pergunta: quem era Paulo? Quem era Paulo, irmãos? Ele fala: eu não sou ninguém. Eu não sou nada. Quando o pessoal começou a briga lá na igreja de Coríntios, uns diziam que era de Cefa, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Cristo, e todo mundo ali estava errado. Os que eram de Cristo é como se fossem os desigrejados dos dias de hoje. Não quer prestar obediência a ninguém, pastor Samuel. Não, eu sou de Cristo. Calma, irmão. Os dali não davam respeito a Pedro, não davam respeito a Paulo, não davam respeito a Apolo, e nem muito menos a Cristo. Fala assim: eu só obedeço a Deus. Eu só obedeço a Deus. Gente, está errado. Deus instituiu pastores para zelar por vossas almas. Quando o apóstolo Paulo escreve as cartas à igreja, ele escreve a graça do Senhor Jesus Cristo, né? Agora, quando é para obreiro individual, todas as cartas começam com graça
misericórdia. Ou seja, que a misericórdia de Deus te alcance. Porque a liderança de uma igreja não é fácil. Você não vai carregar só a sua carga, você vai carregar a carga de todos. Paulo ele pregava com amor, Paulo ele pregava com serviço, ele mostrava o seu serviço, e Paulo ele pregava com lágrimas. Atos capítulo 20, versículo 21, versículo 31, lê para nós. 20, 31. 20, 31. Isso, 20 e 31. Entendeu? Não cessei de Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrima a cada um de vós. Olha, ele chorava, ele admoestava, ele ensinava. Paulo, irmãos, ele ficou 3 anos ali em Éfeso. Quando ele vai sair, ele chega para os irmãos e fala: vocês não vão ver mais a minha cara. Eu sei que eu tenho que ir para Jerusalém. E o que o Senhor tem me revelado de cidade em cidade é que me aguarda prisões. Eu creio que vocês não vão ver mais o meu rosto. Mas ele continua, orientando e falando e pedindo à igreja que depois dele, olha o que diz a sequência do texto aí, Atos 20, o amor dele era tão grande, versículo 30, versículo 29, porque eu sei isso, que depois da minha partida, entrará no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Irmãos, o pastor, o líder, o apóstolo, ele tem que preocupar com a igreja, ensinar a verdade. Por que eu me dedico ao ensino? Alguém me perguntou: Valboni, você pregava muito bem uns anos atrás. Parei, porque a pregação, você nem pastor Samuel, o camarada prega da capanhota, na pirueta, e no outro dia você me conta: irmão, o culto estava tão bom que eu nem lembro o que foi dito. Mas, irmão, nós temos que preocupar com o rebanho. Nós temos que preocupar, pastor Samuel, porque existem muitas pessoas que pensam apenas no seu próprio ego. Existem pastores, já aconteceu aqui, essa igreja, acho que foi 3 ou 4 vezes já rachada. Vem alguém para cá, daí a pouco o camarada dá uma igrejinha aqui, leva metade dos crentes tudo embora. Em Provérbio está escrito assim: conheça o estado das suas ovelhas e com seu coração sobre o gato. Sobre o gato. Esse é o dever do pastor. Então o apóstolo Paulo aqui falando: irmãos, vocês vigiam, lembra do que eu vos tenho ensinado, porque depois da minha partida vai entrar lobos devoradores e não pouparão, não perdoarão a igreja. Existem pessoas hoje aí, nós vemos às vezes na internet, e o que me intriga, pastor Samuel, é que o camarada tem milhões de seguidores no YouTube, pregando o evangelho, o mercantilismo, troca, barganha. Você dá isso para Deus, que Deus te dá aquilo. E muitas pessoas depois se frustram na fé. Pessoas que às vezes saem do nosso meio. Então, irmãos, cuidado. O apóstolo Paulo já deixou bem claro que se alguém vier ter com vós e não vos trouxer este evangelho que nós vos temos pregado, seja o quê? Seja amaldiçoado. A pessoa para vir tem que trazer o evangelho, tem que trazer a palavra de Deus. Amém? E para concluirmos a nossa lição, irmãos, nós temos aqui o ponto da fé, a esperança e o amor. O que é fé? Pode falar, irmãos. O que é fé? Fé é crer naquilo impossível, naquilo que a gente não pode ver. Você tem fé que vai acontecer, vai alcançar aquilo, né? E o que é esperança? Esperança também é aquilo que a gente, uma promessa que a gente tem esperança de vai receber, que um dia ela vai chegar, né? É uma esperança, não pode
Igual a esperança que nós temos da salvação, né? Uhum. Jesus vai buscar a igreja. Então essa é uma esperança que não podemos deixar de ter ela nunca, sempre continuar essa esperança. Aham. E o que é amor? Amor. Pastor Samuel, explica para nós o que é esperança. A esperança ela pode até durar um tempo longo, né? Ela pode durar um tempo longo. Né? Uhum. A espera de uma coisa, não sei como que eu expresso de forma para entender, a esperança, espera-se uma coisa. Vamos supor, o ônibus tal vai passar tantas horas. Eu vou fazer o quê? Eu tenho que chegar antes dele e esperar ele chegar. Isso é esperança. Muito boa explicação. Senão não é esperança. Então, o que é fé? Se eu chego depois que ele já passou, Não tem como esperar, não tem né? esperança mais. E o que é fé? A fé, segundo o escritor aos Hebreus, que é o firme fundamento Firme fundamento. das coisas que Esperam. não se vê, mas se Mas espera, né? E o que é amor? Eu entendo que a fé é uma coisa que não existe, que é uma coisa que é tirada de uma inexistência e aparece. Tirada de uma inexistência e vai aparecer. E o que é amor? O amor, eu preguei ontem lá, né, que Paulo tentou medir esse tamanho desse amor de Deus e ele não conseguiu. Chegou à conclusão que o amor não tem largura, Não tem altura? não tem altura e nem profundidade. Quer dizer, ele chegou a uma conclusão do nada, né? Não Então, conseguiu chegar a conclusão à não. conclusão do tamanho da medição do amor de Deus. Ninguém vai conseguir. É uma coisa profunda. O amor é tirado do profundo da alma. E quando se ama, você não. Daqui a pouco o pastor leu aí o texto aí. Que Paulo ele pregava sem esperança de ser reconhecido. Foi isso que o versículo, eu não me lembro qual versículo foi dito aí, que ele pregava sem esperança de reconhecimento. Mesmo que ninguém retribui ao meu amor. Então, é a definição do amor. Se você tem amor, você vai amar sem preocupar que alguém venha te retribuir. Isso é amor. Isso é amor. Porque Deus amou de tal maneira, sem esperança que nós fôssemos retribuir a Ele, como muitos fazem. Não retribui. Mas Ele continua amando. Amém? Irmãos, um bom esclarecimento. Agora, a fé, irmãos. Só tem fé, meu marido? Tem? Só tem fé, meu marido? Tem. Só tem fé, irmão? Olha, tem fé? Só tem fé, pastor. Só tem fé, mãe? É a fé natural e a fé. Tem a fé natural, tem a fé salvífica, tem a fé de maravilhas, que é de poder. Mas a fé, irmãos, o que é fé? Fé, é o que o pastor falou. Primeira coisa, a fé, a esperança e o amor. Mas desses três, quem é o maior? O amor. A fé é você trazer à existência aquilo que não existe. A fé, eu já falei sobre isso aqui, é você estar enfermo e não pedir a cura, agradecer por estar curado. Isso é fé, isso agrada a Deus, certo? A fé, olha o que Abraão fez, irmãos, pela fé. Deus falou com ele: Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Aí Deus falou: olha para o céu, conta as estrelas. Ele olhou: tem jeito não, Jeová. Conta as areias. De jeito nenhum. Desse jeito vai ser a sua descendência. E ele creu. Sabe o que ele fez, irmãos? Ele já foi fazer um sacrifício. Fé. Pegou lá uma novilha, pegou uma cabra, pegou um cordeiro, pegou pombas, pegou rolinhas e fez um sacrifício já abençoando a sua descendência que nem tinha gerado ainda. Nem sabia onde Trazer à existência aquele que não existe, Senhor. Eu estou sacrificando o cordeiro para que a minha descendência seja uma geração de adoradores. Eu estou sacrificando a novilha porque a minha descendência vai viver do altar. Eu estou sacrificando uma cabra porque a minha descendência vai ser próspera financeiramente. E assim foi.
Fé é trazer à existência aquilo que não existe. É você crer em algo que ainda não existe. Aí vem a esperança. O que é a esperança? O pastor definiu muito bem. Você sabe como vai passar? Se ele atrasar, você pode ficar até um pouco nervoso, mas você continua esperando. Continua esperando. Assim é a esperança do crente, irmãos. Hoje, eu estou vendo aqui a escola dominical, um grupo bem reduzido por irmãos. Mas eu tenho fé, eu tenho esperança que dentro de um tempo vamos ter essa igreja cheia. Amém. Eu tenho fé. Eu fui pastorear a igreja, está em Betim, chama Vianópolis. Não sei se Conheço, Lá não. no próprio lado de Esmeralda. indo para. Foi dirigir a igreja, então como se fosse a minha igreja aqui. Quase ninguém. Aí minha esposa, nos primeiros cultos que a gente dirigiu, a esposa falou comigo assim: Samuel, hoje eu vi uma visão lá que essa igreja estava lotada. Que ano você teve lá? É? Que ano você teve lá? Não, eu nunca guardei assim. Em 79 eu dei uma passadinha por Vianópolis. É, Era pimpolho aí. Foi por aí, por aí. Que eu aceitei a fé em 73. Comecei a pastorear em 74. O senhor morou em Vianópolis? Por acaso? Ah, não, tinha um irmão lá que tocava um violão, e o violão dele tinha umas... É como se fosse um pandeiro. Era o violão ele tocava e tinha aquele chacoalhinho de pandeiro na quadra. Não sei se era nessa época que você estava lá. Eu estava no meu tempo lá também. 79 eu dei uma passada por lá. Mas aí minha esposa teve uma visão que a igreja estaria cheia. Ué, então vamos trabalhar. Quer dizer, esperança. Vamos falar de esperança e de fé, né? Fé. E começamos a trabalhar daqui a pouco a igreja estava lotada. Glória a Deus, é isso aí. Lotada. Isso é fé. Com a visão, eu podia, se eu não tivesse fé Ignorava. e nem esperança, eu falava assim: mulher, você está. Sonhando de barriga cheia. Onde que vai ter gente aqui para encher essa igreja? Porque já não, toda vez foi um lugar muito difícil como viver aqui em eu lembro que tinha uma escola dominical, acho que era 2 ou 3 horas da tarde, não sei, escola dominical. Nós íamos nesse trabalho de escola não tinha dominical. que nascer também, embora cedo, aquela coisa toda. E de repente a igreja estava lotada. Isso é fé, irmãos. Agora, o que é amor? Amor. O que é amor? Já assistiu amor, Matheus? Já assistiu amor, Bruno? Amor é fazer aquilo sem esperar, né? De receber. Irmãos, o amor é você fazer. Se eu faço bem para o pastor Samuel, esperando receber dele alguma coisa, é amor? Não. É interesse. Hoje, a sociedade, não é o que é amor. As pessoas falam que a palavra amor é a moeda de troca. Você me dá o que eu quero e eu te dou o que você precisa. Não é isso? Hoje a sociedade está pregando isso, está ensinando isso, que o amor é uma moeda de troca, certo? O negócio não é amar, não é sentir, é falar. Aí você quer enriquecer, né? A pessoa, não estou falando disso não, estou falando até no ato conjugal, certo? As mulheres casam por interesse. As mulheres novinhas aí de 18, 20, 20 e poucos anos casam com homens de 60, 70. Ou seja, elas dão ele o que o homem velho quer e o homem velho dá a elas o que elas precisam. E é amor? Fala se é amor. E fala que é amor. Dá o que quer, o outro dá o que precisa. Certo? E estão dizendo que isso é amor. Você chega numa casa aí, até às vezes cristão, você vê que ali é tudo na base da troca. Eu já vi isso. Já tentei trabalhar em alguns lugares quando eu já passei. Irmãos, sabe como é que nós definimos o amor? O pastor leu lá, em João 3,16 ontem. Esse é o João 3,16. É o primeiro textuário da Bíblia. Agora, o contraponto desse textuário está também em 3,16, mas é de 1 João. O João 3,16 fala: porque Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele... Ele crê no pereça. Esse todo mundo sabe de cor. Esse fala do amor de Deus. Mas em 1 João 3,16, quem sabe de cor? João 3, como? 1 João 3,16. Não, isso não. É o outro textuário. Só que esse é a nossa responsabilidade. E nisso conhecemos o amor de Deus. Olha como é que está escrito, ó. Vou fazer questão de ler. Conhecemos o amor de Deus nisso,
que Deus deu a sua vida por nós. E nós temos que fazer o que agora? Dar a vida também. Nós temos que dar a vida pelos nossos irmãos. O lá que fala do amor de Deus, todo mundo decorou. Mas esse é chamando a nossa responsabilidade ao amor. Esse é mais difícil de decorar. Né? Esse é doído, esse pesa. Esse pesa. E quando eu vou falar do amor de Deus, todo mundo sabe. E quando eu tenho que falar do meu amor, né? Irmãos, temos que amar, não de palavra, mas de fato. Lembramos que a fé, ela me motiva a fazer o que eu não tenho condição. A esperança, ela me faz esperar quando todas as possibilidades já acabaram. E o amor, ele renova em minha fé e renova em minha esperança, porque Jesus prometeu e ele é fiel. Amém? Que Deus em Cristo abençoe os irmãos. E eu sempre ensinei na igreja